nosso convidado de hoje é secretário de obras na cidade de Embu das Artes, já foi secretário de manutenção à cidade de Taboão da Serra, concorreu à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e também concorreu uma vaga na Alesp. Engenheiro Daniel, você é pré-candidato à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra? Olá, Márcio. Olá, meu amigo Adilson. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao convite e já parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo e levando informação aí à população de Taboão da Serra. E já respondendo sua pergunta, sim, sou pré-candidato à Prefeitura, a concorrer à Prefeitura em 2024. Na verdade, nós temos um projeto que a gente já vem trabalhando há anos, e a gente mantém um projeto firme, mantém um projeto de pé e sou sim candidato em 2020, pré-candidato em 2024. Hoje você já tem um grupo formado, você já tem alguns projetos, alguns planos. Isso já faz parte da sua programação ou ainda é cedo para você falar nisso? Não, Márcio, na verdade, desde do encerramento da eleição de 2020, a gente já vem trabalhando pensando nisso, já discutindo um novo projeto para a cidade. Hoje a gente tem um grupo que, graças a Deus, ele vem crescendo bastante. E a nossa ideia, sim, é trazer um projeto novo, trazer um projeto diferente para a cidade de Taboão da Serra para 2024. Daniel, eu gostaria de tocar num ponto em relação às eleições. Você teve, como candidato a prefeito de Taboão da Serra em 2020, pouco mais de 66 mil votos no segundo turno. Você disputou com o atual prefeito Aprejo. Agora, na eleição para deputado estadual, no ano passado, 2022, você teve 22 mil votos, sendo 15 mil votos em Taboão da Serra. Queria que você avaliasse a sua votação em 2020 e agora em 2022, menos de um quarto que você conquistou ao disputar a eleição para prefeito. Correto. Na verdade, são eleições diferentes. A eleição municipal, que foi a eleição para prefeito, você diminui a quantidade de candidatos. Então, ali naquele pleito, falando do segundo turno, existiu o Daniel e existiu o Aprígio. Então, a população ela tinha duas opções: ela votava no Daniel, ou ela votava no Aprígio, ou ela votava nulo, ou não votava. Abria mão de votar. Então, é muito natural que a sua votação numa eleição municipal ela é muito maior do que numa eleição estadual. Uma eleição estadual hoje, ela abrange para 300, 400 candidatos, às vezes até muito mais do que isso, que é o caso da eleição estadual. Eu acredito que nessa eleição, a votação que nós tivemos dentro da cidade, que foi quase 16 mil votos, foi uma votação muito boa. Se nós fizermos uma comparação aos candidatos de Taboão da Serra, eu acredito que nós ficamos em segundo lugar dentro da cidade, perdemos apenas para a máquina. E se a gente for analisar a estrutura que o governo tem, a estrutura que o governo coloca na rua hoje, e a estrutura que nós tivemos na nossa eleição, eu me considero um vitorioso e arrisco a dizer que nós fomos o mais votados da nossa cidade. Então, eu faço uma avaliação positiva, e acredito que a cidade deixa muito claro que a gente não foi simplesmente um candidato de momento, muito pelo contrário. Eu acho que a cidade pede uma renovação, pede uma mudança, e é nisso que a gente vem apostando e vai apostar em 2024. Já aproveitando que você citou, você falou em máquina, você se referia ao candidato apoiado pelo prefeito Aprejo. Então, justamente, fazendo um contraponto ao que você disse, o atual deputado estadual Eduardo Nóbrega também foi candidato a prefeito, disputando em 2020. Ele teve cerca de 32 mil votos no primeiro turno, ele não foi para o segundo turno, e agora para deputado estadual em Taboão da Serra ele teve cerca de 30 mil votos. Ele já teve uma perda menor do que você, comparando as duas eleições. Como é que você analisa isso? Ele se saiu melhor. Na verdade, ele teve um exército,
pressionado pelo governo para trabalhar. Isso aí quem faz parte da classe política sabe o que eu estou dizendo, né? Então é muito natural. Isso aí, no meu ponto de vista, é o tamanho do governo, né? Hoje o governo, e se você for analisar as últimas votações de candidatos apoiados pelo governo para deputado estadual, você vai ver que essa foi a menor votação, né? Uma das menores votações. Se a gente voltar um pouquinho em 2018, a Analice teve praticamente 33 mil votos dentro da cidade, com um racha dentro do governo. Ou seja, 70% dos candidatos, dos vereadores eleitos estavam apoiando outros candidatos, diferente do que aconteceu agora. Agora, se você fizer uma análise, 29 mil votos, e se você conversar com pessoas do governo, você vai... Eles podem até falar, né, para a imprensa, para todo mundo, que foi uma boa votação, mas dentro lá a gente sabe que o bicho pegou, vamos dizer assim, né, o português claro, o pau fechou lá. Foi uma votação muito menor do que eles esperavam, né? E eu acredito que a nossa votação, sim, foi uma votação do tamanho do nosso grupo, do tamanho do nosso projeto, da forma que foi a eleição. Nós lançamos a candidatura aí praticamente há 45 dias antes das eleições. Eu acredito que nós saímos, sim, vitoriosos aí da urna. De fato, o Eduardo Nóbrega teve uma perda de cerca de 2 mil votos em 2022, em comparação à disputa para prefeito. A que você atribui essa perda, então, de votação do Eduardo, né, uma vez que você avalia que foi uma votação do seu oponente não muito boa? Você atribui a avaliação da população ao governo Aprígio? Olha, eu entendo o seguinte, né? Voltando à minha fala, quando eu disse que foi uma das menores votações que o governo deu apoiando um candidato, é muito natural que é uma avaliação do governo, né? Eu acredito que essa eleição que nós tivemos de 2022 agora, ela foi um preparatório para 2024, vamos dizer assim. Até mesmo porque eu acredito que os grupos que disputaram essa eleição de 2022 será a mesma eleição de 2024 praticamente. A gente, né, pode mudar uma peça ou outra, mas será apoiado pelos mesmos grupos, né? Então eu acredito sim que essa votação que o governo atribuiu ao Eduardo, eu acho que esse voto, eu tenho certeza que esses votos não são somente dele, né, porque ele teve o apoio de 12 vereadores, vamos dizer assim. Teve um vereador que eu acredito que não apoiou explicitamente, vamos dizer assim. Quem? Marcos Paulo. Marcos Paulo, eu acredito que ele tem um compromisso dele com a candidata da igreja dele, e ficou muito claro que ele fez campanha para a candidata dele. Porém, no meu ponto de vista, eu acredito que ele também ajudou o Eduardo, né? Mas de uma forma menos, vamos dizer, explícita, como os outros candidatos fizeram, de realmente, de fato, ir para a rua e de vestir a camisa mesmo. Então, eu acredito que essa votação de 29 mil votos não é somente do Eduardo, e sim do governo, do projeto que o apoiou. E no meu ponto de vista, foi a menor votação, né, de um governo apoiando um candidato. Se a gente fizer uma análise, por exemplo, na cidade vizinha aqui, o pastor Marco Roberto, primeira eleição dele, né, a votação dele dentro de Embu das Artes foi, né, tão grande quanto a do Eduardo, que já é de uma família tradicional política na cidade, já está há 32 anos praticamente aí, à frente aí da cidade de Taboão da Então Serra. foi uma votação em reprovação ao governo Aprígio? No meu ponto de vista, sim. Foi uma reprovação do trabalho que vem sendo feito hoje dentro da cidade. Daniel, nós estamos à iminência de um turno só, né? Nós estamos à iminência de um turno só pela questão biometria. Se isso acontecer, for um turno só, e se fizermos uma análise, 3 candidaturas, ou 4, ou 5, né, isso facilitaria o governo. Mesmo assim, na iminência de um turno só, você é candidato? Márcio, independente da questão de ser um turno ou dois, apesar de eu não acreditar nisso, eu acredito ainda que nós, daqui para frente, sempre vai ter segundo turno em Taboão da Serra, independente da biometria. Eu tenho um outro pensamento, pode ser que eu esteja errado, né, mas eu exponho ele aqui. Mas independente de ser um turno só ou 2 turnos, o engenheiro Daniel é pré-candidato em 2024, até mesmo porque eu acredito muito no nosso projeto.
projeto, eu entendo que é o melhor projeto para a cidade e acredito muito no nosso grupo também, né? Muita coisa vem se falando dentro da cidade, que lá na frente A, B ou C sairão do nosso projeto, irão para o projeto do Aprígio, que é um projeto que a gente sabe que não é um projeto para a cidade, no meu ponto de vista é um projeto pessoal, é um projeto financeiro, então algumas pessoas talvez se interessem por isso, mas hoje eu acho que nós temos um grupo que ele não está pensando no financeiro, e sim está pensando no futuro da cidade. Então eu estou muito feliz com o nosso grupo, tenho certeza que todos que estão dentro do nosso projeto vão permanecer, e o nosso grupo é pré-candidato às eleições municipais de 2024 para Taboão da Serra. E não tem como desvincular você hoje do Ney Santos, não tem como. Gostaria que você colocasse a figura do Ney Santos aqui em apoio para você, se você vai ter esse apoio, se você não vai ter esse apoio do Ney Santos, não tem como desvincular. Então, gostaria de saber se você colocasse Ney Santos aqui em seu apoio em Taboão da Serra, se haverá ou não. Posso complementar? O Ney Santos poderá ser coordenador de campanha a prefeito, seu coordenador de campanha a prefeito em Taboão da Serra? Olha, o Ney, primeiramente eu já quero aproveitar a oportunidade aqui e já mandar um abraço aí para o prefeito de Embu das Artes, prefeito Ney Santos, que é uma pessoa que tem feito um trabalho, no meu ponto de vista, brilhante em Embu das Artes, um trabalho positivo. A gente percebe isso quando a gente está andando na rua, conversando, fazendo o nosso trabalho diário lá na cidade de Embu das Artes, né, o carinho que as pessoas têm pelo prefeito Ney Santos. O Ney Santos ele faz parte do nosso projeto, eu tenho certeza absoluta que ele irá nos apoiar, tá, na eleição. Na questão da coordenação, ele vai ter um projeto nosso lá, é grande, é um projeto que tem Itapecerica da Serra, tem Embu das Artes, que é o projeto principal hoje do prefeito Ney Santos, e tem o projeto Taboão da Serra também, que não deixa de ser um projeto importante para o Ney Santos. Mas com certeza ele faz parte desse grupo político que nós criamos, não tenho dúvidas do apoio dele, não faço uma avaliação negativa, talvez, como alguns façam, muito pelo contrário, o Ney Santos ele apoiou o Fernando na última eleição municipal, o Fernando ganhou a eleição. Na última eleição ele apoiou o Aprígio ganhou a eleição. E espero que ele me dê essa mesma sorte aí que ele deu, tanto para o Fernando quanto para o Aprígio. E complementando, você acabou de falar em Aprígio. Como é que você vê? O Aprígio, ele é um pré-candidato também? Ou você aposta em outra candidatura, como por exemplo Eduardo Nobre? Eu acho que a única candidatura hoje, dentro de Taboão da Serra, que ainda não está clara, é justamente a candidatura do governo, né? O governo mesmo nos deixa em dúvida, né? Hoje, se você fizer uma análise dos últimos eventos do governo, toda a pauta positiva, né, o Eduardo está presente, toda a pauta positiva. Inclusive, 90% da fala é dele, 10% é do Aprígio. E quando é uma pauta negativa, né, cito, por exemplo, se a gente retroceder um pouco, aí uns 6 meses, 7 meses, teve uma visita lá no Laguna, na apropriação ali do Laguna, eu não vi a presença do Eduardo. Então, eu sinto que o governo ele blinda o Eduardo, né, mas não blinda o prefeito Aprígio, o prefeito atual. Então, eu acredito que não está definido quem é o candidato do governo, se é o Eduardo, se é o Aprígio. Então, eu não apostaria que o Aprígio é candidato e nem o Eduardo. Eu acho que eles precisam se resolver ainda dentro de casa e saber quem é o candidato. Mas você entende que o Aprígio já se coloca fora da disputa? Isso aí já é uma estratégia do prefeito? Já é de caso pensado em não concorrer em 2024? Ou ainda ele está aguardando a acomodação da conjuntura política para se colocar o Aprígio, se colocar candidato ou não e deixar talvez o Eduardo Nóbrega como o nome do governo? Deus, eu costumo dizer o seguinte, né? Não existe segredo de dois. Né? Então você imagina de 10, 12, 14, 16, 18, enfim. Pelo que nós ouvimos falar, o Aprígio ele diz que é candidato, mas as atitudes dele não condiz com um pré-candidato. Então, hoje, eu sinto o governo trabalhando muito mais pela candidatura do Eduardo e o Aprígio fortalecendo isso do que propriamente, né, o que diz o Aprígio que ele é candidato. Então,
Para mim é muito difícil de chegar numa definição, mas eu diria que hoje, se a eleição fosse hoje, o Eduardo seria o candidato do governo, o candidato do Aprígio. Como é que você vê, então, nesse cenário, o Eduardo Nóbrega se lançar candidato a prefeito com apenas 2 anos de mandato na Assembleia Legislativa? Ele saindo, então, do mandato de deputado estadual. Isso, para você, é normal? Não, não é normal. Até mesmo porque eu acredito que se ele venceu a eleição, eu acho que pelo menos 60 mil pessoas, 52 ou 53, eu não vou lembrar exatamente a votação do Eduardo, mas foram pessoas que confiaram nele, não só dentro da cidade, como fora também. Então eu acho que ele precisa honrar esses votos que ele teve e cumprir o seu mandato. Mas a gente sabe que, infelizmente, hoje não é o que a gente costuma ver na política. O próprio Aprígio, ele usou a Lespe de trampolim, né? Ele foi candidato a deputado estadual em 2018, venceu a eleição, em 2020 ele veio candidato a prefeito e não olhou para trás, né? Então eu acredito que, no meu ponto de vista, o Eduardo deveria terminar o mandato dele, mas a gente percebe que a movimentação política, o trabalho que vem sendo feito dentro da cidade é preparando ele para candidato em 2024. Daniel, você colocando a sua pré-candidatura, você tem um político Aprígio como vereador, como um mandato, né, com a máquina na mão, e você tem pela frente também do outro lado um Fernando Fernandes, ex-prefeito, com várias... Né? Como é que você pretende colocar a sua bandeira para enfrentar esses dois políticos experientes, né, com bagagem? Como é que você pretende, a estratégia que você deve usar para enfrentar essas duas figuras políticas? É assim, o Márcio, o que o nosso grupo, o que o nosso projeto, o que a gente vem desenvolvendo e vem trabalhando, né, até mesmo para trazer para a população, para os eleitores de Taboão da Serra. Eu entendo que tanto o Fernando quanto o próprio Aprígio, eles já tiveram a sua oportunidade e já deram sua parcela de contribuição, tanto o Fernando quanto o Aprígio. Eles já mostraram qual é o trabalho deles, qual é o objetivo deles e o que eles são capazes de fazer. E sem fazer crítica tanto ao Fernando quanto ao Aprígio, o que nós queremos trazer é uma coisa nova mesmo, mostrar que a cidade precisa de uma mudança, precisa de uma renovação, né? Precisa dar um passo para frente, né? Precisa, enfim, eu acho que Taboão da Serra ele vem ao longo aí dos anos meio que estacionando em alguns pontos que precisa se desenvolver a cidade. É isso que a gente aposta, né? Numa nova política, num novo modelo de política, pessoas novas, pessoas com ideias novas, né? Para estar à frente aí da cidade, aí, para enfrentar esses novos desafios que tem aí pela cidade, que só vem aumentando, na verdade, vem se agravando aí os problemas que a gente tem na nossa cidade. Daniel, já que tocando nesse assunto, em relação ao governo Aprígio, como é que você vê algumas medidas da atual administração, por exemplo, em relação à ideia do atual prefeito de municipalização da rodovia Regis Bittencourt no trecho de Taboão da Serra? Parece que o projeto do prefeito é fazer secção ao longo da rodovia, no trecho de Taboão, colocando semáforos, né, para, segundo ele, fazer parte da população que mora de um lado, né, da estrada e para outro lado da rodovia. Qual é a sua posição em relação a esse projeto? Você é a favor? Olha, Dilson, é assim, se a municipalização da Regis fosse algo bom, eu acho que teria aprovação de, no mínimo, da maioria dos prefeitos que representam o Cone Sul, que são 8 prefeitos, né? E hoje é nítido que o único prefeito que quer a municipalização da Regis é o prefeito Aprígio de Taboão da Serra. Então, o que a população precisa estar atenta? Qual é o interesse dessa municipalização? Será que a interligação dos dois bairros, né, dos bairros que nós temos dentro da cidade de Taboão da Serra, ou é algum interesse pessoal, talvez um interesse próprio, né? Então é isso que a população precisa ficar ligada. Hoje eu não vejo como a gestão atual assumir esse compromisso da municipalização da Regis. Por que eu falo isso? Hoje, se a gente andar na cidade, a gente vai entender a quantidade de problemas que nós temos dentro da cidade
principalmente nessa questão de pavimentação, de tapa-buraco. É só a gente analisar o que evoluiu nesses últimos 2, 3 anos. Imagina se a gente não está conseguindo cuidar nem mesmo dos bairros, quem dirá de uma rodovia hoje federal como é a RS Bittencourt. Então eu não vejo de forma nenhuma a gestão atual assumindo conseguindo assumir essa responsabilidade e trazendo esse custo para o município de Taboão da Serra. Você colocou essa dúvida na cabeça dos moradores de Taboão da Serra. Qual que é o interesse, na sua avaliação, do prefeito Aprígio em relação a essa proposta? Na última eleição, Adilson, eu apanhei. Teve um fato que aconteceu na eleição, que foi um vídeo que eu falei, acho que há praticamente 2, 3 dias das eleições, no qual eu fiz um alerta para os moradores da cooperativa, no qual eu moro também e faço parte. Fiz um alerta. E fui muito criticado por esse vídeo, né? Principalmente pelos moradores de lá. Só que hoje, talvez, se eles forem analisar o que eu falei naquele vídeo, eles vão entender que eu estava falando a verdade e que é a realidade. Rapidamente, pode lembrar qual foi o alerta? Sim, na verdade, eu falei, era a questão da documentação, né? Que o pessoal se jogava muito na conta do Fernando, que o prefeito, o antigo prefeito, Fernando Fernandes, que ele não queria liberar a documentação dos moradores ali da cooperativa. E eu claramente falei que aquilo naquele momento não era verdade, que existia uma série de burocracias, inclusive estava judicializado. E muita gente, ao invés de procurar entender e saber o que realmente de fato estava acontecendo, preferiu me criticar, querendo dizer que eu estava contra também essa questão. E na verdade não é isso. Isso é interesse de todo mundo. Era interesse do antigo prefeito, é interesse do prefeito atual, é interesse meu pessoal, porque eu moro lá, né? E não somente pessoal, mas coletivo também, porque a gente sabe que isso aí ajuda a desenvolver também a cidade de Taboão da Serra. Mas infelizmente hoje está judicializado. Então quando eu falei isso aí, né, houve um ponto de vista muito negativo, principalmente pelos moradores, que hoje entendem que o que eu estava falando é verdade. Já vamos praticamente aí para 3 anos de governo, essa documentação ainda não saiu. E essa questão da municipalização, ela faz parte desse projeto. Hoje, para facilitar, né, para resolver parte desse imbróglio, né, jurídico que existe, a municipalização ela faz parte disso. Então o projeto do prefeito é, na verdade, um projeto pessoal, de atender a demanda da empresa que ele fundou. No meu ponto de vista, sim. Não quero aqui polemizar, não quero criar briga aí com o prefeito atual. Muito pelo contrário. Agora, o que eu estou colocando é verdade. Basta as pessoas quererem ir atrás da informação. E não ficar julgando pelo que o Daniel fala, pelo que o Aprígio fala, pelo que o Fernando fala. Eu sempre deixo muito claro, gente, a justiça está aí, existem processos, é só consultar. Não precisa acreditar no que eu estou falando, né? Não precisa acreditar no que vão falar, né, sobre o que eu estou falando. Vai atrás da informação, gente. É só ir atrás da informação, aí vai entender o que nós estamos dizendo. Eu gostaria de dar informação, aproveitando, o processo está parado, tá? Não houve nenhum tipo de... na justiça não andou o processo, ele está parado, no entanto. Até hoje você tem razão. Mas eu gostaria de... Em relação à documentação... A relação à documentação... Os moradores não têm escritura dos apartamentos. Exato. Até hoje, que a justiça pode dar alguma definição amanhã ou à tarde, mas até hoje a documentação, todo o processo está parado, no entanto, até hoje você tem razão. Mas eu gostaria de colocar também, você não é um oposicionista em grau um pouco maior, né? A sua forma de... não é um oposicionista de um grau clássico, né? A sua forma de fazer política é diferente, no qual eu não condeno, nem disso que está certo, nem disso que está errado. A sua forma de fazer política é essa, mas você já participou de uma campanha e viu que a questão não pode ser de um grau baixo, vamos dizer assim, né? Como é que você pretende fazer a campanha sua? De realmente oposição? Você continua com a sua personalidade como você de um pouco mais tranquilo? Como é que você pretende levar a sua campanha na questão oposição? Tá. E só aproveitando o gancho da sua fala disso, já quero deixar claro aqui também que eu não sou contra não que o Aprígio consiga documentação lá, muito pelo contrário, eu estou torcendo
para que ele consiga, até mesmo como morador. E já me coloco até à disposição, caso ele precise de uma ajuda. Como engenheiro civil, acho que eu posso contribuir em alguma coisa. Tá? Então, só para deixar claro, que às vezes as pessoas pensam que a gente está trabalhando contra. Não, negativo. A gente está a favor e ansioso para que ele consiga Você será beneficiado? essa documentação. Com certeza, eu serei beneficiado. Né? Mas essa questão de fazer uma oposição mais, vamos dizer, mais ali na base da crítica, apontando os erros, as falhas do governo, eu entendo o seguinte, no meu ponto de vista, é uma política que eu nunca gostei. Né? Eu sou muito mais a favor de falar do que eu penso para a cidade, de falar dos projetos, do que a cidade precisa, do que propriamente fazer uma avaliação da gestão atual. Eu acho que a população precisa fazer essa avaliação. Né? Não é um simples projeto de ganhei, perdi, não é isso. Muito pelo contrário. Quando uma gestão vai mal, quem anda para trás é a cidade, não é o engenheiro Daniel. Né? Então eu acho que quem precisa fazer essa avaliação é o governo. É natural que próximo das eleições a gente vai apontar assim, as falhas que a gente entende que o governo tem e vamos nos colocar, nos posicionar, né, quanto o que a cidade precisa. E isso naturalmente já seria uma crítica do que nós entendemos que está errado. E eu acho que a forma de se fazer política precisa mudar. Hoje em dia eu vejo muita gente A ataca B, B quer atacar C, e não é isso que a população de verdade ela quer ouvir. Eu acho que o que ela quer ouvir é melhoria para a cidade, são propostas para a cidade, você colocar de fato realmente o que você pretende para a cidade. E principalmente falar a verdade, né? Porque não adianta chegar numa época de eleição, ô Márcio, é o que eu falo para todo mundo. Um plano de governo hoje, ele aceita tudo. Né? O papel, ele aceita tudo. Se eu colocar que eu vou fazer N melhorias para a cidade, vou trazer 1, 2, 3 hospital, vou aumentar o efetivo da guarda, vou valorizar os profissionais, o papel aceita tudo. Porque a gente precisa avaliar o que de fato é feito na prática. Porque para ganhar uma eleição, o que a gente percebe que muitos falam muita coisa, só que na hora de executar, né, não acontece. Então fica até uma dica aí para o eleitor, pega aí o plano de governo da última gestão e avalia tudo que foi prometido, né, e avalia o que já foi cumprido. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque a população ela precisa entender de fato quem quer realmente fazer uma política de verdade na cidade ou quem está brigando simplesmente por poder. Daniel, apesar do seu estilo um pouco mais comedido nas críticas, o fato é que se você não se posiciona, você pode passar a ideia de que você é a favor de algumas propostas ou de alguns projetos da atual administração. Correto. Né? Agora, por exemplo, quando você concedeu uma entrevista, logo depois do segundo turno, né, em dezembro, você dizia que, embora não quisesse, você mesmo disse, não quisesse fazer críticas ao Aprígio, mesmo ao longo do governo dele, você disse que não acreditava nas propostas do então candidato eleito, Aprígio, né? Principalmente na área de mobilidade urbana, em relação a alguns projetos que você classificava de um tanto mirabolantes, faraônicos, como construção de túnel, viaduto, para fazer fluir o trânsito em Taboão da Serra. São duas perguntas. Você continua com essa postura de meio que ficar em cima do muro em relação a algumas ideias polêmicas ou não realizáveis do Aprígio? E a segunda questão é você continua não acreditando nas propostas do atual prefeito? Adilson, não só eu não acredito, continuo não acreditando, como a própria gestão não acredita. Se ela acreditasse, ela teria colocado em prática. Né? Então, é o que eu estou falando. É o que eu falei há 2 anos atrás e volto a falar hoje, e daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, estarei falando novamente. Né? O que foi colocado como proposta pela gestão atual, ela não está sendo cumprida e não está sendo realizada. Ou seja, vai deixar para realizar quando? No último ano? Né? Para disputar a próxima eleição? Né? Porque já se passaram 2 anos. Eu acho que o eleitor, ele não quer melhoria na cidade só no ano de eleição. Né? E está claro que se esse governo for fazer alguma coisa pela cidade de Taboão da Serra, será no último ano. Porque a gente já está em abril, eu acompanho as licitações que tem dentro da nossa cidade.
Não vejo nada do que foi colocado nas propostas deles sendo licitado. Você pode citar um exemplo? Eu citei no caso da mobilidade, mas o que você vê que chama a sua atenção? Vou dar um exemplo no que eu entendo e tenho convicção que piorou muito na cidade, que é a questão da saúde, por exemplo. Foi colocado que as unidades básicas de saúde iam funcionar até 9 horas. Né? Foi colocado que a UBS do Margaridas, que passou por uma reforma grande, que hoje está preparado para ser um pronto-socorro e atender uma demanda gigante, que é a região de São Judas, né? Desafogaria o pronto-socorro do Antena, desafogaria o pronto-socorro do Akira. Foi colocado no plano de governo que seria uma unidade básica de saúde que se transformaria no pronto-socorro, e nada disso aconteceu. Né? E a gente vai esperar o quê? O último ano para mostrar para a população, ó, estamos aqui, estamos fazendo, ou seja, qual é o recado que a gente quer passar para a população? Que são coisas eleitoreiras, né? Porque eu entendo o seguinte, uma proposta de governo, você tem que desenvolver ela durante 4 anos, e não apenas no último ano de governo, para tentar ganhar um novo crédito com a população. E estou cansado, de verdade, Adilson e Márcio, estou cansado de ouvir, mas porque pegamos uma prefeitura quebrada, porque pegamos uma prefeitura falida. Gente, pelo amor de Deus, isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. Principalmente funcionários do governo defendendo isso. Gente, isso aí chega a ser um absurdo. A prefeitura não estava quebrada coisa nenhuma, muito pelo contrário. A prefeitura foi entregue em dia. Né? E o que eu estou dizendo é muito simples, acompanhe no portal de transparência. Hoje a prefeitura tem dinheiro em caixa. Aí a gente pensa, pô, se tem dinheiro em caixa, está sendo feita uma boa gestão. Muito pelo contrário, meu amigo. Se tem dinheiro em caixa, está deixando de ser investido na saúde, está deixando de ser investido na educação, está deixando de ser investido na segurança. Se nós tivéssemos hoje uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade, uma saúde de qualidade, profissionais valorizados, que foi prometido por essa gestão, né? Foi prometido por essa gestão, aliás... Funcionalismo. Exatamente. Diria para vocês que isso foi um dos principais motivos do rompimento do vice-prefeito com o prefeito atual. Então é assim... Buscarini apoia a sua pré-candidatura. Sim, o Buscarini faz parte do nosso projeto. A gente tem conversado muito sobre as necessidades da cidade. É uma pessoa que me surpreendeu demais. Eu não conhecia o Buscarini. Quando o Buscarini ele foi prefeito da cidade, eu ainda era um rapaz jovem, talvez não me interessava tanto pela política, né? E não acompanhei tanto o seu trabalho. Né? Só que hoje, conhecendo o Buscarini, tentando entender mais o que ele fez pela cidade, a gente vê que é um cara muito querido, principalmente dentro do funcionalismo. Né? Então, assim, a gente tem discutido muito isso, e é o que eu falo, gente, a cidade, ela nunca, de Taboão da Serra, ela nunca teve quebrada. Ela precisa de pessoas que tenham vontade de tocar a cidade e fazer a cidade crescer e desenvolver. Daniel, você já participou de 2 eleições, né? Qual o perfil que você traça do eleitor? Olha, chega a ser até... Eu até comentei muito isso aí dentro do nosso grupo. São 2 eleições totalmente diferentes. A eleição para prefeito, a eleição municipal, você sente que o eleitor ele compra aquela briga, ele veste a camisa mesmo. Se ele falar assim, ó, meu candidato é o Daniel, ele vai até o final com o engenheiro Daniel. Ó, meu candidato é o Aprígio, ele vai até o final com o Aprígio, e enfim, com todos os candidatos. Agora, numa eleição estadual, primeiro que a pessoa, ela não, eu sinto que o eleitor ele não está nem ligado nessa eleição. Eu sinto que a cidade ela está um pouco distante ainda disso. E um deputado estadual, um deputado federal é muito importante para dentro do município. Né? É quem vai trazer recurso municipal, estadual, é quem vai trazer recurso federal. Pode destravar muita coisa que às vezes o município depende, por exemplo, numa questão de uma segurança, por exemplo, polícia civil, polícia militar, são pessoas que vão nos representar, que pode ajudar muito nessa questão. E a cidade, eu sinto que ela não é apegada nisso. Às vezes o eleitor da cidade ele prefere muito mais votar num artista, por exemplo, que ela tem ali como uma pessoa que ela gosta, do que propriamente alguém dentro da cidade que pode realmente, de fato, trazer um projeto grande. Um exemplo muito claro disso é o Tiririca. Se você pegar, nessa eleição não, eu acredito que a população meio que rejeitou esse candidato em si, mas se você pegar no passado, você vai ver que dentro da cidade de Taboão da Serra, na nossa região, teve muito voto. Né? E se a gente analisar o que ele trouxe de benefício para a nossa cidade aqui, foi 0. Né? Não estou nem criticando essa votação do eleitor, mas é muito claro. Né? Então, o que eu sinto? A eleição municipal, para o eleitor, ela é muito mais importante do que uma eleição estadual, uma eleição federal. Eu só voltar um ponto aí na questão sobre a avaliação, a má avaliação do governo Aprígio, segundo o que você entende, como está sendo o governo. A que você atribui a má avaliação do governo Aprígio?
O problema é com o prefeito, falta de capacidade administrativa, o problema não é o prefeito e a equipe que está ao redor do prefeito? Olha, eu entendo o seguinte, um time, um projeto, ele não é feito somente do técnico, né? Eu acho que é todo um grupo. Hoje, eu atribuo ao grupo a gestão, né? Eu não culparia somente o prefeito. Eu dou um exemplo, hoje eu estou como secretário de obras em Embu das Artes. É muito natural que a minha omissão no meu trabalho vai refletir numa má gestão do prefeito. Então eu acho que, eu diria aí que 90% a parcela de culpa é do grupo, né? A parcela de culpa é do grupo. Mas existe um capitão, né? E essa pessoa, ela precisa, quando tem um problema, ela precisa mudar. É por isso que eu acho que é muito importante, as pessoas precisam entender o seguinte, quem realmente de fato está preocupado com a cidade e quem realmente de fato quer estar sentado na cadeira de prefeito por poder. E hoje, fazendo a avaliação, né, da gestão atual, eu entendo o seguinte, se está ruim, precisa mudar, só tem uma pessoa que pode mudar, é o prefeito. O secretário, ele jamais vai chegar lá por cunho próprio e falar assim, ó, estou fazendo um mau trabalho e gostaria de pedir para sair. Eu particularmente não conheço essa pessoa que faça isso, né? Até mesmo porque dificilmente as pessoas se autoavaliam de um trabalho ruim. Mas, infelizmente, Tá, mas qual o diagnóstico que você faz para que o governo esteja mal avaliado? É falta de capacidade administrativa do Aprígio? É falta de vontade política? É interesse particular e não nas demandas da população? Sim, eu acredito que são duas opções. Primeiro, né, eu acho que falta um pouco de interesse realmente, de fato, de conhecer, de entender os problemas da cidade e realmente resolver, né? Não é dentro de um gabinete que a gente conhece as dificuldades e problemas da cidade. Eu acho que é andando na rua, conversando com a população, entendendo, só dessa forma. Jamais você vai saber de um problema se você não vivencia nele, né? Não é através de uma pesquisa. Na eleição é muito fácil, né? As pessoas soltam pesquisa na rua, pega a avaliação da população e sai falando que a população gosta de ouvir. Mas para executar de fato, se você não estiver ali do lado da população, conversando com os moradores, entendendo a dificuldade, que é diferente. Se hoje você for no Pazini, a necessidade é uma. Se você for hoje no São Judas, a necessidade é outra, né? Então, assim, eu atribuo duas coisas, Adilson. A falta de vontade, né? E a falta de gestão, a capacidade da equipe técnica que o Aprígio tem hoje. Eu queria que só uma coisinha a mais. Queria que você respondesse pontualmente às afirmações do Aprígio que chama você de poste. Queria que você falasse até recentemente numa propaganda, né, sobre a administração, ele se referiu à sua pessoa como poste. Adilson, se você pegar todos os meus vídeos, tudo que eu tenho dentro da rede social e todas as minhas falas, eu jamais diminuí uma pessoa. Porque quem sou eu, né, para falar mal do próximo? Então, assim, nós fazemos uma avaliação, às vezes, de trabalho, mas nunca da pessoa. E o Aprígio, ele já fez isso várias vezes, não é só questão de poste. A de poste talvez seja menor do que ele tem falado, né? Ele colocou um caminhão de som lá na frente da minha casa, eu tenho uma filha de 10 anos, tenho um filho de 2 anos, tenho uma esposa, minha sogra, meu sogro mora ali me xingando, falando que eu não sou engenheiro, que eu comprei o meu diploma, enfim. Falou N questões pessoais que eu não gosto nem de falar aqui no vídeo, aqui falando palavrão ao meu respeito. Então, assim, se você tem um prefeito, né, que hoje ele fala isso de um adversário político dele, porque eu não sou inimigo do Aprígio, nem conheço ele pessoalmente, eu não sou inimigo dele. E se ele tem coragem de falar tudo isso no adversário, já mostra o tamanho dele. Ele está se diminuindo ali, não eu. Muito pelo contrário, né? Caso ele queira pesquisar um pouco sobre a minha vida antes de falar, ele vai ver que eu sou formado sim em engenharia civil, estudei 5 anos para isso. Diferente de muita gente aí que a gente está vendo aí que do dia para a noite está aparecendo com diploma e entrando dentro da prefeitura, né? Que já foi até falado isso aí no programa de vocês. Né? Tem o pós-graduação também, não é só o superior, não. Eu tenho pós-graduação também, enfim. Mas... E você constrói prédios em que os moradores recebem escritura? Olha, todos os prédios que eu trabalhei, todos, inclusive aqui em Taboão da Serra, se a gestão atual quiser consultar, tem uma, Elizabeth Lips mesmo, né? De esquina com a Eupídio. Lá nós não tivemos problema nenhum. Assim que terminou a
a construção, assim que foi feita a entrega da chave para o morador já entrou dentro do seu empreendimento com a escritura. Gostaria que você desse o seu número, para que ele disse que você não é o número do CREA, né? Já vou dizer aqui para ver que a gente, né, enfim, que a gente sabe de cor. 50 63 27 28 43. É só consultar que você vai ver que eu estou registrado lá no CREA como engenheiro civil. Se alguém tinha alguma dúvida, e nós estamos chegando no final do nosso X da questão. Espero que a gente tenha esclarecido a você, telespectador. Espero que as ideias do pré-candidato à Prefeitura de Taboão da Serra tenham levado a você todas as informações que ainda você não sabia. Então, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado por ter nos atendido. Adilson Oliveira. Só pedir para o Daniel fazer suas considerações finais. Aqui, direto aqui para a população, aqui para as pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu trabalho. Dá uma palavrinha aí para essas pessoas aqui no X da questão. Márcio, primeiramente eu quero aqui novamente agradecer aí o convite, tá? E assim, já deixar um recado, né? Eu sinto que hoje na nossa cidade aqui a gente tem parte da nossa imprensa é uma imprensa livre, como vocês vêm fazendo esse trabalho e dando espaço para todos os candidatos, como a gente percebe também que tem uma imprensa dentro da cidade que hoje, né, ela vive travada dentro do governo, né? Não dá espaço para ninguém falar, ou seja, são imprensas que na verdade não estão discutindo as questões de fato da cidade, e sim tentando beneficiar um governo, no meu ponto de vista, pífio, um governo falho, né? Então eu quero parabenizar vocês pela coragem, tá? Desse trabalho que vocês vêm fazendo na cidade, mostrando toda a realidade de Taboão da Serra. E queria deixar aqui para os eleitores que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que acompanhem nossas redes sociais, através do Instagram, através do Facebook, do engenheiro Daniel, e que também, se quiser sentar conosco, conhecer o nosso trabalho melhor, entender o que nós pensamos na cidade, entre em contato conosco que a gente vai agendar em um café, a gente vai agendar um bate-papo e a gente vai conversar, a gente está à disposição aí de todo mundo aí na cidade. Ok, vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, aqui com o nosso convidado, o engenheiro Daniel. Muito obrigado pela sua audiência e na semana que vem a gente volta com o X da Questão. É isso aí. Um grande abraço. Obrigado.